As Filipinas, um arquipélago composto por milhares de ilhas tropicais no sudeste asiático, são um destino dos sonhos para muitos viajantes. Com uma população de mais de 110 milhões de pessoas e uma extensão territorial de aproximadamente 1.800 quilômetros, o país apresenta uma diversidade cultural impressionante. Há muito mais neste lugar do que você imagina, não acredita? Confira agora 15 fatos surpreendentes recentemente descobertos nas Filipinas. Número 1. Criatura misteriosa. Enquanto alguns podem se assustar com a aparência desta criatura, cientistas estão tentando determinar exatamente o que ela é. Não é incomum encontrar objetos estranhos nas praias filipinas, mas quando se trata de uma massa peluda gigante com dentes enormes, é impossível ignorar. Apelidada de Globster, essa carcaça gelatinosa e peluda chamou a atenção internacional. Com cerca de 6 metros de comprimento e pesando mais de 2 toneladas, sua origem ainda é um mistério. Alguns especialistas acreditam que possa ser uma baleia em decomposição, enquanto outros sugerem que os pelos são, na verdade, fibras musculares deterioradas. Infelizmente, devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível realizar testes de DNA para a identificação. Seria essa criatura um ser antigo que permaneceu oculto nas profundezas do oceano por anos? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara. Era uma massa peluda gigantesca. Número 2. Tópico curioso. O Bakunawa, o dragão do mar das Filipinas. Aperte o cinto, porque agora é hora do nosso tópico curioso de hoje. E ele vai te deixar com os olhos grudados na tela. O Mar das Filipinas, localizado a leste do arquipélago, é uma parte fascinante do Oceano Pacífico Ocidental. Com uma topografia submarina complexa e cheia de surpresas, esse mar abriga criaturas impressionantes. E se você acha que já viu de tudo, espere só até conhecer a estrela desse tópico. Mergulhadores locais compartilharam imagens de uma criatura bizarra nas profundezas. Seria esse o lendário monstro marinho filipino conhecido como Bakunawa? Essa criatura mitológica é descrita como um enorme dragão aquático, responsável por provocar eclipses, terremotos, ventos e chuvas violentas. Um verdadeiro titã das águas. Ao contrário das mitologias grega e romana, o folclore filipino não é estruturado em grandes epopeias nem organizado em panteões. Suas lendas continuam vivas no cotidiano das pessoas até hoje, especialmente em regiões costeiras e insulares. E por mais que não existam provas científicas da existência do Bakunawa, há uma multidão de pessoas que acredita piamente que ele é real. A imagem registrada, que você está vendo agora, é de arrepiar. Se é real ou não, deixamos a decisão com você. Então já sabe. Comente aí embaixo com a hashtag Tópico Curioso e diga se você acredita no Bakunawa ou acha que é apenas mais uma lenda das profundezas. Vai encarar? Número 3. Restaurante na Cachoeira. No meio da plantação do Resort Villa Escudero, nas Filipinas, encontra-se um restaurante único, o Labazin Waterfalls Restaurant. Com uma política de sem sapatos, os clientes desfrutam de suas refeições com os pés na água, próximos a uma cachoeira artificial. As mesas e estações de comida são feitas de bambu, harmonizando com o ambiente natural. Os visitantes podem saborear um buffet estilo Kamayan, com pratos como peixe, arroz, frango grelhado e banana caramelizada, conhecida localmente como banana que. Apesar de a cachoeira ser uma criação humana, a experiência é autêntica e inesquecível. Número 4. Mundo da fantasia abandonado. Se explorar um parque temático abandonado está na sua lista de desejos, o Fantasy World é o lugar ideal. Construído para rivalizar com a Disneylândia, o parque possui castelos vibrantes e brinquedos emocionantes. No entanto, devido à falta de financiamento, o projeto foi interrompido. Atualmente, o local atrai turistas e fotógrafos que buscam capturar sua atmosfera misteriosa. Embora os brinquedos não estejam operacionais, o parque é mantido e continua sendo um destino popular para sessões fotográficas. Número 5. Cemitério Submerso. A misteriosa e fascinante ilha de Camiguin, localizada no mar de Bohol, a aproximadamente 10 quilômetros da costa norte de Mindanao, é um verdadeiro espetáculo geológico. Essa ilha singular tem origem totalmente vulcânica, sendo formada por nada menos que 4 estratovulcões jovens, que são vulcões construídos a partir da alternância entre camadas de lava solidificada e cinzas vulcânicas ao longo de várias erupções. Entre essas estruturas imponentes está o famoso Monte Vulcão, também conhecido como vulcão Hibok-Hibok,
que permanece ativo até os dias de hoje. Uma de suas erupções mais marcantes começou em 1871 e se estendeu até aproximadamente 1875. Durante esse período, o vulcão liberou uma quantidade colossal de lava incandescente diretamente no mar, criando novos terrenos e elevando significativamente a altura da ilha, que chegou a ganhar cerca de 600 metros em poucos anos. O que torna tudo ainda mais impactante é que a atividade vulcânica não apenas moldou a geografia da ilha, como também alterou permanentemente a história da região. Entre as áreas atingidas estava Catarman, uma antiga cidade costeira que abrigava um cemitério. Esse cemitério, junto com outras estruturas como igrejas e casas, foi literalmente engolido pelo mar de lava. Até 1948, durante a maré baixa, ainda era possível ver restos das lápides e ruínas do local, mas foi durante uma nova erupção, a quarta registrada do Monte Vulcão, que tudo foi definitivamente soterrado sob mais de 6 metros de rochas vulcânicas e cinzas escaldantes. Para preservar a memória do local e prestar homenagem às almas ali enterradas, uma enorme cruz de concreto foi construída em 1982, sobre a lava solidificada. Essa cruz continua de pé até hoje, se tornando um ponto turístico e um monumento comovente, lembrando que a natureza pode tanto criar quanto apagar tudo à sua volta, inclusive a história dos que já se foram. Número 6. Demônio enjaulado. Em uma das paisagens mais enigmáticas e sombrias das Filipinas, repousa uma lápide que intriga moradores, turistas e estudiosos há quase um século. O que torna esse túmulo tão peculiar não é apenas sua localização, mas o que está esculpido sobre ele. Uma estátua de um demônio em posição vitoriosa, de pé sobre um anjo derrotado, como se tivesse vencido uma batalha celestial. A presença dessa estátua é cercada de lendas e teorias. Muitos moradores locais afirmam que essa figura demoníaca ganha vida durante a noite, vagando pelo cemitério em busca de almas perdidas. Como tentativa de afastar o mal que a escultura representa, um grande rosário foi cuidadosamente colocado ao redor dos braços do demônio, servindo como símbolo de proteção espiritual. A estátua foi erguida no ano de 1926 por Simeão Bernardo, um influente proprietário de terras de Malabon. Simeão foi preso durante a Revolução Filipina de 1896, acusado de envolvimento com os movimentos revolucionários contra o domínio colonial espanhol. Posteriormente, ele negou as acusações e escreveu relatos sobre sua versão dos fatos. Segundo membros da família e registros históricos, a criação da estátua foi fruto das reflexões teológicas de Simeão. Ele estudava profundamente a Bíblia, motivado por uma aversão pessoal aos frades da época, e desenvolveu ideias que desafiavam a tradição católica. A escultura, portanto, foi uma forma artística de expressar seu pensamento crítico e questionador, mais do que uma simples representação do mal. Hoje, a família herdeira da propriedade afirma que não pretende remover a estátua. Para eles, o valor simbólico da obra permanece atual, uma provocação visual sobre o bem, o mal e a espiritualidade. Com seu aspecto assustador e história carregada, a escultura continua a ser um dos monumentos mais enigmáticos e controversos do país. Número 7. Presos dançarinos. No Centro de Reabilitação de Segurança Máxima, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, CPDRC, nas Filipinas, uma iniciativa inovadora e inesperada ganhou fama internacional. Um programa que promove a dança como ferramenta de reabilitação entre os detentos. Isso mesmo, os presos viraram dançarinos, e a performance deles não só chamou atenção no país, mas também se espalhou como viral pelo mundo todo. Conhecidos como CPDRC Dancing Inmates, esse grupo de prisioneiros realiza coreografias bem elaboradas como parte de sua rotina diária. As apresentações são gravadas e muitas vezes disponibilizadas em plataformas online. O vídeo que catapultou esses dançarinos para a fama mundial mostra dezenas deles executando perfeitamente a icônica coreografia de Thriller de Michael Jackson, com uniformes idênticos e sincronia impressionante. O projeto foi idealizado pela direção do presídio como uma forma de aliviar o estresse dos detentos e incentivá-los à disciplina, cooperação e bem-estar físico. E os resultados foram surpreendentemente positivos. Além de melhorar o comportamento dos internos, o programa também teve impacto direto na segurança da prisão, reduzindo conflitos internos e episódios de agressividade.
Hoje, o CPDRC se tornou um símbolo de criatividade dentro do sistema prisional. Para muitos dos detentos, dançar representa não só uma fuga da rotina difícil, mas também uma chance real de reconstrução pessoal e dignidade. Quem diria que um simples passo de dança poderia se tornar uma ponte para a transformação? Número 8. Tarsier. Nas densas florestas tropicais das Filipinas, habita um dos primatas mais curiosos e encantadores do mundo, o tarsier, também conhecido como tarso. Este pequeno animal noturno é tão fofo quanto misterioso, e suas características físicas o tornam único entre os mamíferos. Antigamente, os tarsiers eram amplamente distribuídos por todo o Sudeste Asiático. Hoje, sua presença se restringe a áreas muito específicas nas Filipinas, na Malásia, em Brunei e em algumas partes da Indonésia. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças ambientais vêm reduzindo drasticamente seu habitat natural, colocando todas as 10 espécies e 4 subespécies de tarsier já identificadas sob ameaça de extinção. A primeira coisa que chama a atenção nesses bichinhos são seus olhos imensos. Cada globo ocular mede cerca de 16 milímetros de diâmetro, o que é praticamente do mesmo tamanho que o cérebro do animal. Os olhos são tão grandes que não se movem dentro das órbitas, o que obriga o tarsier a mover o pescoço. Mas ele faz isso como ninguém. Gira a cabeça 180 graus para cada lado, igualzinho a uma coruja. Diferente de outros primatas que costumam ser onívoros, o tarsier é completamente carnívoro. Ele se alimenta principalmente de insetos, mas não recusa pequenos répteis e até pássaros. Sua agilidade e visão noturna aguçada fazem dele um caçador eficiente, mesmo com seu tamanho reduzido. O tarsier pode até parecer frágil e inofensivo, mas sua importância ecológica e seu valor simbólico são gigantescos, a ponto de ser considerado um verdadeiro patrimônio natural das Filipinas. Número 9. O maior par de sapatos do mundo. Imagine um par de sapatos tão imenso que seria possível enfileirar 30 pés humanos adultos dentro de cada um, ao mesmo tempo. Pois esse calçado realmente existe e foi criado em um lugar que tem tudo a ver com a arte de fabricar sapatos. A cidade de Marikina, conhecida como a capital filipina da indústria de calçados. Esse par gigante de sapatos sociais, com design semelhante ao de modelos clássicos masculinos, mede impressionantes mais de 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura. Ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records em 2002 como o maior par de sapatos já feito no mundo inteiro. A criação dessa obra monumental exigiu nada menos que 77 dias de trabalho contínuo, envolvendo uma equipe altamente qualificada de artesãos e designers locais. O custo total da produção foi de mais de 2 milhões de pesos filipinos, um investimento considerável, embora ainda muito abaixo do preço de sapatos de luxo vendidos em boutiques internacionais de marcas famosas. E é importante destacar que esses sapatos nunca foram feitos para serem usados. Eles foram concebidos como um símbolo da excelência, habilidade e tradição artesanal de Marikina. A cidade também é famosa por abrigar a lendária coleção de sapatos de Imelda Marcos, a ex-primeira-dama das Filipinas, que ficou conhecida mundialmente por possuir milhares de pares de calçados. Assim, os sapatos gigantes se tornaram uma verdadeira homenagem à identidade cultural da cidade e um símbolo do orgulho local. Hoje, esse par colossal está em exibição pública e funciona como ponto turístico, atraindo curiosos, entusiastas da moda e amantes de recordes ao redor do mundo. Eles não apenas representam uma façanha técnica, mas também servem como vitrine para o talento filipino no setor calçadista. E cá entre nós, quem resiste a uma selfie com o maior sapato do planeta? Número 10. A maior pérola do mundo. Uma simples pescaria de rotina acabou se transformando em um dos achados mais extraordinários da história recente das Filipinas. Um pescador local da ilha de Palawan, enquanto puxava sua rede em uma manhã comum, encontrou algo absolutamente fora do normal. Dentro de uma imensa amêijoa havia uma pérola gigantesca, perfeitamente formada, com proporções tão absurdas que pareciam saídas de um conto de ficção. A pérola media nada menos que 65 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura, com um peso aproximado de 34 quilos. Mais ou menos o mesmo peso de uma criança de 6 anos. Surpreso com a descoberta, o pescador não tinha ideia do verdadeiro valor da peça. Sem saber que segurava um dos objetos mais raros e valiosos do mundo,
Ele simplesmente a embrulhou em um pano e a escondeu debaixo de sua cama, tratando-a como um amuleto de boa sorte. Durante anos, a pérola ficou guardada ali, sem ninguém mais saber. Até que, em um triste episódio, a casa do pescador pegou fogo e foi completamente destruída. Mas, num verdadeiro milagre, a pérola resistiu às chamas e foi encontrada intacta sob os escombros. Foi então que o pescador decidiu levar o artefato para ser avaliado oficialmente. Especialistas examinaram minuciosamente a pérola e confirmaram sua autenticidade, raridade e tamanho incomparável. Batizada posteriormente como a maior pérola natural do mundo, a joia foi avaliada em até 100 milhões de dólares, tornando-se uma das mais valiosas descobertas individuais da história moderna. Hoje, ela não é apenas considerada uma preciosidade física, é também símbolo de sorte, resistência e orgulho nacional. Além disso, a história por trás dela virou quase uma lenda contemporânea, compartilhada em programas de TV, sites de curiosidades e documentários. E a verdade é que o pescador talvez nunca queira vendê-la. Afinal, quando um simples dia no mar te dá um tesouro incalculável e ele ainda sobrevive ao fogo, como deixar isso ir embora? Número 11. Veado-rato. Com corpo que lembra o de um cervo, pernas finas e longas, e presas que lembram as de um rato, esse animal parece saído de um conto de fadas. Conhecido como veado-rato ou chevrotin, é uma das criaturas mais raras e enigmáticas da fauna asiática. Apesar de sua aparência peculiar, esses animais não pertencem nem à família dos ratos, nem dos veados. Eles formam uma categoria própria, os tragulídeos. Pequenos e ágeis, os veados-ratos são extremamente difíceis de encontrar e estudar na natureza. Ainda assim, os poucos dados disponíveis revelam que esses bichinhos são surpreendentemente combativos. Suas presas afiadas são usadas em lutas territoriais ou disputas por parceiros. A pele espessa e os músculos fortes no pescoço e no traseiro os protegem durante essas batalhas. Um verdadeiro guerreiro miniatura. Número 12. O Tesouro de Yamashita. Há décadas, caçadores de tesouros afirmam ter encontrado os lendários cofres de ouro escondidos nas Filipinas por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecido como o Tesouro de Yamashita, o suposto tesouro conteria barras de ouro e gemas avaliadas em dezenas de bilhões de dólares, supostamente saqueadas por militares japoneses e escondidas em túneis subterrâneos antes da rendição do Japão em 1945. Apesar de muitos considerarem a história apenas uma lenda, alguns aventureiros afirmam ter localizado parte do tesouro recentemente. Por razões óbvias, os locais exatos não foram revelados. Ainda não se sabe se os valores encontrados correspondem ao que diz a lenda, mas a busca continua e alimenta a imaginação de exploradores em todo o mundo. Número 13. O órgão de bambu. O padre espanhol Diego Cera dedicou 8 anos à construção de um instrumento musical único, o órgão de bambu da Igreja de São José, finalizado em 1824. Ainda que tenha utilizado peças de metal para preservar a sonoridade, a maior parte do instrumento foi feita inteiramente com bambu, um material abundante na região de Manila. Logo após sua construção, o órgão enfrentou a fúria da natureza com terremotos e enchentes, que exigiram reformas constantes. Após sua morte, o instrumento entrou em decadência, tornando-se inutilizável até o início do século XXI. Em 1972, um projeto de restauração foi iniciado, sendo concluído por restauradores europeus. Hoje, o órgão de bambu está restaurado e é o destaque principal do Festival do Órgão de Bambu, atraindo músicos do mundo todo para tocar suas teclas únicas. Número 14. Colinas de chocolate. Não são feitas de chocolate de verdade. Mas as colinas de chocolate, localizadas na ilha de Bohol, nas Filipinas, são um verdadeiro deleite visual. Essas formações naturais são geralmente cobertas por grama verde, mas durante a estação seca, a vegetação seca e adquire um tom marrom, dando nome ao lugar. São mais de 1.000 colinas espalhadas por uma área de 50 km². De longe parecem incrivelmente simétricas, o que leva muitos visitantes a acharem que foram feitas pelo homem. No entanto, cada uma tem sua forma e altura específicas, o que mostra como a natureza é capaz de criar paisagens perfeitas. Número 15. Caixões suspensos de Sagada. Os habitantes de Sagada, uma região montanhosa das Filipinas,
praticam há mais de 2.000 anos um ritual funerário único. Os caixões dos mortos são pendurados em cavernas ou penhascos. Os próprios idosos costumam esculpir seus caixões em troncos ocos. Quando estão muito fracos, os familiares assumem a tarefa. Após a morte, o corpo é colocado dentro do caixão. Às vezes, ossos precisam ser quebrados para caber, e em vez de ser enterrado, é suspenso em rochas junto aos ancestrais. A crença é que quanto mais alto o caixão, maior a chance da alma alcançar um estado superior no além. Alguns caixões estão localizados em alturas tão extremas que só são acessíveis com a ajuda de outros membros da comunidade. Número 16. Vulcan Point. Em uma das ilhas do arquipélago filipino, encontra-se um vulcão notoriamente ativo que já causou inúmeros problemas ao longo da história, o Vulcan Point. Ao longo dos séculos, esse vulcão ceifou milhares de vidas. Entre os anos de 1977 e 1991, o vulcão permaneceu adormecido, o que deu aos moradores locais uma falsa sensação de segurança. Mas em 1991, ele entrou em erupção novamente com tanta força que matou centenas de pessoas. Desde então, continua em constante agitação, podendo explodir novamente a qualquer momento, sem aviso. Com 33 erupções registradas, o vulcão Taal, onde está localizado o Vulcan Point, é considerado o segundo mais ativo das Filipinas e faz parte do famoso Anel de Fogo do Pacífico, conhecido por sua intensa atividade sísmica e vulcânica. Apesar dos perigos óbvios, muitos turistas visitam o local para observar de perto essa força bruta da natureza. E agora vem a parte mais confusa e mágica. Vulcan Point é uma pequena ilha dentro de um lago, que está dentro de um vulcão, que por sua vez está localizado dentro de outro lago, em outra ilha maior. Sim, é tão estranho quanto parece. Uma espécie de Inception geográfica. Em 2020, o vulcão entrou em erupção novamente, matando 39 pessoas e secando o lago onde Vulcan Point está. Por razões de segurança, as atividades turísticas foram temporariamente suspensas até que a área seja considerada segura. O mundo está cheio de coisas incríveis, e não dá para mostrar tudo de uma vez. Mas como ficou claro com essa lista, as Filipinas guardam uma porção de segredos, mistérios e lugares de tirar o fôlego, tão incríveis quanto qualquer outra parte do planeta. Hoje em dia, basta alguém sacar o celular e começar a gravar para que o mundo inteiro possa descobrir algo novo sobre um lugar distante. E se isso não for uma prova de que estamos vivendo uma era espetacular, então o que seria? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!